Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 354 o tema ainda é Minhas Palavras Não Passarão. Eu achava que... Não, voltando. A Gênesis capítulo 17. Eu achava que eu podia pular já para o próximo tema, que é a pedra angular. Mas olha só para você ver como que eu aqui não faço as coisas porque quero. E sim, vó, aqui presente, tomara que reencarne mesmo, porque aí eu, vou me ver livre. É brincadeira. Mas eu achava que eu devia pular já para o tema a pedra angular. Mas eu percebi que vó é uma pedra no meu sapato. Então ela me disse que ainda não. Nós ainda temos algo a tratar a respeito. Minhas palavras não passarão. E ela pediu para que eu buscasse num livro de Karl Barth, Parábolas e Ensinos de Jesus, Parábola do Bom Samaritano. Que, obviamente, a parábola do Bom Samaritano, ela tem tudo a ver com essa passagem aqui na Gênesis, minhas palavras não passarão. Agora, é de extrema importância que, com todo respeito, você preste bastante atenção nesta parábola do bom samaritano. Porque ninguém nunca esmiuçou essa parábola tão bem esmiuçada como Karl Barth. Porque nós a encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no Evangelho do Espiritismo, essa parábola do bom samaritano lá se encontra no Evangelho. Mas não esmiuçada. Ela encontra-se lá na forma de uma parábola. Mas Karl Barth, ele nos esclarece a respeito dessa parábola do bom samaritano. Aí você pode me dizer assim, me perguntar assim, Luiz, mas tem a ver? Que tem a ver a parábola do bom samaritano com essa passagem da Gênesis de Jesus? Minhas palavras não passarão. Tem tudo a ver. Resume-se totalmente a parábola do bom samaritano, resume totalmente essa passagem de Jesus, minhas palavras não passarão. Por incrível que pareça. Vó tem uma sabedoria muito grande. Só necessitamos da tua paciência. Porque tempo eu aqui tenho. Agora, pode-se gerar uns 2, 3 vídeos. Se você tiver paciência, você vai aprender a parábola do bom samaritano como você nunca a viu antes. Então, vamos à sequência. Minhas palavras
não passarão. Buscando o livro de Karl Schutel, Parábolas do Bom Samaritano. É bom que a hora que você recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo e que você deparar com a parábola do bom samaritano, você vai conseguir lembrar. Ah, meu Deus, mas que esclarecimento. Olha só para você ver. Levantando-se, isso aqui é de Lucas. Lucas que fez essa anotação. No Evangelho segundo o Espiritismo está mais ou menos desse jeito. Olha só para você ver, ó. Levantando-se um doutor da lei, experimentou-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Ora, ele, por ser um doutor da lei, ele tinha que ter conhecimento das leis. Então ele interrogou o mestre para tentar o mestre. Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Respondestes bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Pronto, complicou a situação. E quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Não é assim que está no Evangelho? Você vai ver só o esclarecimento de Karl Schutel. E caiu nas mãos de salteadores, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar, vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Trata-o, e quanto gastares demais na volta, te pagarei. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Lucas 10, acho que é capítulo 10, acho que é capítulo 10, 25, 37. Apenas essa passagem nós encontramos no Evangelho. Alguns esclarecimentos de Allan Kardec e tudo mais, que está certo. Mas
Se você pretende aprender um pouquinho mais a respeito desta parábola do bom samaritano, fique conosco até o término desse assunto com relação ao bom samaritano. E você vai perceber que tem tudo a ver com esta passagem da Gênese. As minhas palavras, minhas palavras não passarão. Tem tudo a ver. Então, olha só para você ver. Karl Barchuti agora num resumo dele. Olha que interessante. Se examinarmos atentamente a doutrina de Jesus, veremos em todos os seus princípios a exaltação da humanidade e a humilhação do orgulho. As personalidades mais impressionantes e significativas de suas parábolas são sempre os pequenos, os humildes, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomungados pela fúria e ódio sacerdotal, os acusados pelos doutores das leis, pelos rabinos, pelos fariseus e escribas do povo. Em suma, os chamados heréticos e descrentes, todos estes são os preferidos de Jesus e julgados mais dignos do reino dos céus que os potentados da sua época, que os sacerdotes ministradores da lei, que os grandes, os orgulhosos, os representantes da alta sociedade. Leiam em a passagem da mulher adúltera, a parábola do publicano e do fariseu, a do filho pródigo, a da ovelha perdida, a do administrador infiel, a do rico e o Lázaro. Vejo o encontro de Jesus com Zaqueu ou com Maria de Betânia, que lhe ungiu os pés, as parábolas parábolas do crã de mostarda, em contraposição à da frondosa figueira sem frutos, e a do tesouro escondido, em contraposição à dos tesouros terrenos e das ricas pedrarias que adornavam os sacerdotes. Esta afirmação se confirma com esta sentença do Mestre aos fariseus e doutores da lei. Em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. E para que melhor testemunho dessa verdade que aparece aos olhos de todos os que penetram o Evangelho, em espírito, do que esta parábola do bom samaritano? O samaritano, olha só para você ver agora, começou aqui agora. Os samaritanos eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. Pois bem, esse
que, segundo a afirmação dos sacerdotes, era um descrente, um condenado, foi justamente o que Jesus escolheu como figura preeminente de sua parábola. O interessante ainda é que a referida parábola foi proposta a um doutor da lei, a um judeu da alta sociedade que, para tentar o mestre, foi inquiri-lo a respeito da vida eterna. Eu vou comentar pouco aqui, porque isso aqui já é um esmiuçamento de Carbachuto. O judeu doutor não ignorava os mandamentos e, como os podia ignorar-se, era doutor. Mas, com certeza, não os praticava. Conhecia a teoria, mas desconhecia a prática. Não é isso que acontece hoje aqui na Terra? Em todas as religiões? Quantos milhares de espíritas são best-sellers na teoria, mas que não entendem nada de prática? E assim em todas as outras denominações religiosas. O amor de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força que o doutor judeu conhecia, não era ainda bastante para fazê-lo cumprir seus deveres para com Deus e o próximo. Amava como amavam os fariseus, como os escribas amavam e como amam os sacerdotes atuais, os padres contemporâneos e os doutores da lei de nossos dias. Era um amor muito diferente e, quiçá, ao que preconizou o Filho de Deus. É o amor do sacerdote, que, vendo o pobre ferido, despido e espancado, quase morto, passou de largo. É o amor do levita, padre também da tribo de Levi, que, vendo caído ensanguentado, nu e arquejante à beira do caminho, por onde passava, um pobre homem também se fez ao largo. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreenderam ainda o que é o amor. É o amor do sectário fanático que ama a abstração, mas desama a realidade. Não tem tudo a ver com minhas palavras não passarão? Salientando na sua parábola essas personalidades poderosas da sua época, e cujo exemplo é fielmente imitado pelo sacerdócio atual, quis Jesus fazer ver aos que lessem o seu evangelho que a santidade dessa gente não chega ao mínimo do reino dos céus, ao passo que os excomungados pela igreja que praticam o bem se acham no caminho da vida eterna. De fato, quem é meu próximo, senão o que necessita de meus serviços, de minha palavra, de meus cuidados, de minha proteção? Não é preciso ser cristão para se saber isto, que o próprio doutor da lei afirmou em resposta à interpelação de Jesus. O próximo do ferido foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ao que Jesus disse para lhe ensinar o que precisava fazer a fim de herdar a vida eterna. Vai e faz tu a mesma coisa.
O que equivale a dizer: não basta nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem fariseu, nem católico, nem protestante, nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos dessa ou daquela igreja para ter a vida eterna. Basta ter coração, alma e cérebro. Isto é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com todo o que lhe for possível auxiliar, seja com dinheiro, seja moralmente, ensinando os que não sabem espiritualmente, prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo, onde a vida sucede à morte, onde a palavra de Jesus triunfa dos preceitos e preconceitos sacerdotais. Finalmente, está encerrando. Olha que interessante. Finalmente, a parábola do bom samaritano refere-se verdadeiramente a Jesus, o viajante ferido. É a humanidade saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita significam os padres das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, tratam dos interesses dogmáticos e do culto de suas igrejas. O samaritano, que se aproximou e atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, é Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o combustível que deve arder nessa lâmpada, que dá claridade para a vida eterna. A sua doutrina, o vinho, é o suco da vida, é o espírito da sua palavra. Os 2 denários dados aos hospedeiros, ao hospedeiro para tratar do doente, são a caridade e a sabedoria. O mais que o enfermeiro gastar resume-se na abnegação, nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Mais de 40 anos na doutrina dos espíritos. A primeira vez na minha vida que deparo com um esmiuçamento tão perfeito quanto esse a respeito da parábola do bom samaritano, que casa perfeitamente ao tema cujo estamos tratando na Gênese. Minhas palavras não passarão. Porque nós temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Deus o designou. A partir do momento que Deus o designou,
nós devemos a Jesus e não a Deus. Porque Deus o designou. O guia, o modelo, o qual todos nós devemos seguir. E é de extrema importância que, analisando a parábola do bom samaritano, deparamos ali com os símbolos todos contidos nesta parábola e em todas as outras parábolas, muito bem esclarecidas por Karl Barth. Então, eu queria dizer que esse resumo é um resumo de Karl Barth. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo graça com material de ninguém. Toda honra e toda glória, todo mérito, né, a Karl Barth. Eu apenas aqui na assimilação, na reflexão, procurei entender juntamente com vós, que tem tudo a ver com o tema Minhas Palavras Não Passarão, porque Jesus é o guia, é o modelo, o qual nós devemos seguir. Por isso, minhas palavras não passarão.